Invista onde dá mais retorno. Seus talentos naturais. Talentos para o Sucesso. Um podcast para quem deseja aumentar seus resultados, focando no seu jeito natural de sentir, pensar e agir. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Talentos para o Sucesso. Eu sou o coach Rodrigo Ferreira e hoje eu tô aqui sozinho para esse episódio mequetrefe dessa semana, que para vocês não ficarem aí sem um episódio nessa terça-feira, que é uma semana mega corrida para mim. Pela primeira vez eu vou dar um treinamento de madrugada, olha só. E para vocês não ficarem aí sem o episódio de vocês dessa semana do podcast Talentos para o Sucesso, eu tô aqui para um episódio especial, um episódio que eu vou responder uma pergunta de um ouvinte, que um ouvinte fez há muito tempo atrás, onde ele perguntou o que fazer para se tornar um coach de pontos fortes. Parece uma resposta boba, mas eu quero aumentar um pouco o escopo dessa pergunta e dessa resposta e explicar aqui para vocês como se tornar um coach de pontos fortes e como usar a formação, tanto de coach quanto de coach de pontos fortes, caso você não queira ser um coach, caso você queira ser um líder ou empresário, ou autônomo, seja lá o que você quiser ser, tá? Então, essa é a ideia. Um episódio hoje um pouquinho mais curto, que vai trazer essas reflexões aí para você, tá bom? Para começar, eu quero contar a minha história com o coaching. Como é que eu me tornei coach e para poder contar essa história, eu quero tirar o elefante da sala primeiro, né? A gente sabe que isso é fato, não tem como esconder isso, que no Brasil, falar que você é coach é pior do que se você falar que você é, sei lá, não vou nem citar nenhuma outra profissão aí, porque pode ter alguém de uma dessas outras profissões ouvindo, né? Mas enfim, no Brasil hoje citar que você é coach é queimação de filme, é pegar mal, né? Então, talvez escolher ser chamado de coach talvez não seja uma escolha muito boa, uma escolha muito inteligente, né? Muito inteligente no sentido de marketing, no sentido de, olhando para o que acontece hoje no país. Então, por que que eu escolhi? Por que que eu escolhi ser chamado de coach, sendo que eu tenho essa visão que eu estou trazendo aqui para vocês? Para isso é interessante vocês entenderem exatamente como foi a minha trajetória para chegar até aqui, tá? Mas antes disso, deixa eu tocar um pouquinho mais nessa história de como é visto o trabalho de coach no Brasil, ou de coaching no Brasil. E eu quero trazer até uma história para vocês aqui de uma pessoa que fez uma certificação de coach de pontos fortes e veio conversar comigo uma vez em off, por isso eu não vou contar quem que mostra bem essa preocupação com o nome coach, né? Eu costumo dizer que coach hoje é a mesma coisa que designer era ali pela final da década de 90. Final da década de 90 surgiu, pelo menos muito forte assim, a profissão de designer, principalmente por conta de web designer. Designer até já existia, mas como começou a surgir a profissão de web designer, começou a ter mais esse buzz, essa divulgação do nome, da palavra designer. E aí virou hype, virou moda. E aí todo mundo era designer de alguma coisa. Então eu lembro que no final ali da década de 90, você encontrava designer de móveis. O cara não era, sei lá, um carpinteiro, não sei se é marceneiro, não sei quem que faz móveis, mas a pessoa não queria ser um marceneiro, ela queria ser um designer de móveis. A pessoa não queria ser uma manicure, ela queria ser uma designer de unhas, uma designer de sobrancelhas. Então, todo mundo era designer. Eu não estou dizendo que não exista o designer de móveis, né? Aquele cara que faz design de móveis. Mas o que eu estou dizendo aqui é que, por conta de ter virado hype, começou-se a falar que era designer o ato de fazer, de construir apenas o móvel. O cara ia lá fazer uma mesa, uma tábua, 4 pés e falava que ele era designer de móveis. Isso por conta desse buzz que passou a ter
em cima principalmente do termo web design ou web designer. O que acontece é que com o tempo essa terminologia foi se tornando mais clara e hoje é muito óbvio. Quando alguém chega para você e fala eu sou um web designer, você sabe exatamente o que ele é. Quando alguém chega e fala eu sou um designer, você sabe exatamente o que ele é. Até a pessoa que chega e fala eu sou um designer de móveis, por exemplo, você sabe exatamente o que ele quer dizer com isso. Você sabe que não é simplesmente alguém que fabrica móveis. Você sabe que é alguém que estuda, sei lá, vontades, desejos de clientes relacionados a móveis, tenta entender esse mercado, tenta criar novos desenhos de móveis que solucionem determinadas questões, determinadas demandas. Não é simplesmente alguém que vai lá e faz uma mesa. O que era lá no passado. Então, o que eu estou dizendo aqui é que, com o tempo, esse termo foi se solidificando até chegar ao ponto de que as pessoas sabem exatamente o que é um designer, o que é um web designer e assim por diante. Né? Com coaching está acontecendo exatamente a mesma coisa. Com coaching está acontecendo exatamente a mesma coisa. O que acontece? Como começou a surgir esse termo, as pessoas começaram a pegar isso para tudo. E aí o que acontece? Hoje você tem pessoas que não fazem ideia do que é ser um coach, dizendo que são coaches porque fazem, sei lá, porque dão conselhos na internet. Um exemplo clássico que está rolando agora na internet, nesse momento que eu estou gravando aqui, vocês devem estar vendo isso, é de um cara aí que falava sobre, segundo ele, né, sobre relacionamento de homem com mulheres. Na verdade, ele faz parte de um movimento chamado Red Pill, que é um movimento de caras que, sei lá, diminuem, menosprezam as mulheres, entre outras coisas. Tá? Tô sendo muito simplista aqui, mas é mais ou menos isso, esse movimento Red Pill. E esse cara fazia vídeos e dava treinamentos, enfim, para esse público de Red Pills. E aí, ele foi participar de um podcast e falou lá uma bobeira de uma menina que ofereceu uma cerveja para ele numa balada, e ele não quis. E ele desmereceu demais as mulheres, como ele sempre fez, mas ali isso ganhou uma repercussão muito grande. Aí uma pessoa foi investigar, foi vasculhar a vida dele, aí começou a descobrir um monte de podre desse cara. E esse cara ficou bravo e ameaçou essa moça que descobriu algumas coisas dele pelo direct dela, dizendo que ou resolvia num processo ou resolvia na bala. Aí depois ele foi querer dizer que quando ele falou bala era simplesmente uma metáfora para resolver de outro jeito. E aí, enfim, esse cara está sendo processado, talvez vá preso. Mas o ponto que eu quero trazer é que o ICF Brasil publicou uma nota repudiando os atos desse cara e deixando claro, deixando explícito que esse cara não é coach. O grande problema, e eu achei muito legal isso, achei muito legal o ICF Brasil se posicionar, porque eu acho que falta isso, falta muito isso pro ICF, se posicionar de verdade publicamente para dar uma limpada nesse mercado. Mas, independente disso, o ponto fundamental que eu quero trazer aqui, independente do ICF ter se posicionado, o ponto fundamental que eu quero trazer aqui é esse cara é confundido com coaches, mesmo não sendo, mas ainda que ele fosse, ainda que ele tivesse uma certificação, ou qualquer outra, enfim, qualquer curso, ou sei lá o que for, isso não dá a ele o direito de exercer uma atividade diferente e dar o nome de coach para isso. É mais ou menos o seguinte, imagina só, eu vou lá e começo a amputar membros de pessoas. Isso não faz de mim automaticamente um médico ortopedista. Tá, e se eu sou um médico ortopedista e eu resolvo operar cérebro de pessoas? Tá? Então, quer dizer, não é porque eu sou um médico que eu posso agir numa área que não tem nada a ver comigo, não é a área que eu estudei, simplesmente porque eu sou médico. Então, esse cara não é coach, pelo menos que eu saiba, mas ainda que fosse, o que ele estava fazendo não era coaching. E essa é a grande questão aqui, tá? Então, toda essa introdução aqui para dizer que a gente sim vive hoje um mercado que
coach virou piada e a culpa são dos coaches, de ninguém. Ninguém além de coaches. Um cara que vai lá, humorista, que vai lá fazer um show de stand-up e que faz piadas com coaches, esse cara não está nem um pouco errado. Errado estão os próprios coaches, que ou são a origem dessas piadas, ou se calam, ficam quietos, não se posicionam quando vem esse tipo de gente que gera argumentos para essas piadas. Essa é a grande questão. Tá? Agora, eu tenho certeza que, a exemplo do que aconteceu com o designer, coaching vai mudar, vai evoluir e vai chegar a um ponto em que quando alguém disser eu sou coach, todo mundo vai saber o que significa. Mas hoje não é assim. E imagina só, se hoje não é assim, há alguns anos atrás era menos ainda assim. E foi nesse contexto que eu me tornei coach. Na verdade, foi nesse contexto que eu recebi um convite para me tornar coach. Eu nem pensava. Na verdade, sim, eu estava cogitando, estava estudando algumas coisas, mas de maneira muito incipiente. Eu ainda não tinha nenhuma intenção muito clara assim, de me tornar coach. Mas aí uma parceira de trabalho estava precisando de coaches focados em vendedores e não encontrava ninguém. E aí ela me perguntou, falou, cara, você não quer se tornar coach para ajudar vendedores? Eu falei, quero sim, vamos lá, vamos junto. E ela se ofereceu para pagar uma certificação para mim, depois eu devolveria isso na forma de processos de coaching. Então, quer dizer, meu risco era praticamente zero, além do meu tempo. Só que aí, num dado momento, ela decidiu que talvez não precisasse de um coach de vendedores, já que ela é coach, e ela poderia fazer coaching com vendedores, apesar de não ser uma especialista em vendas, mas um coach, e aí está um ponto importante para quem não conhece esse mercado, um coach não precisa ser especialista no que ele faz, no que o cliente faz, no que o coach faz, para que o coach possa ajudar esse cara. Pelo contrário, tá? Às vezes até ser especialista mais atrapalha do que ajuda. Mas essa minha amiga, então, ela já era coach. Então ela falou, pô, se for para fazer coaching com vendedores, eu mesmo faço. E aí ela me ofereceu, então, que eu me tornasse um mentor de vendedores. E eu, então, não fazia a mínima ideia do que era isso. Coaching, sim, eu sabia o que era, mas mentoria, eu só sabia o que era aquela mentoria profissional dentro de empresas. Isso eu tinha noção. Fora isso, eu não sabia que existia uma profissão voltada para isso. Então, eu fui fazer uma certificação de mentoring numa escola top, muito legal, que é o CLI. E aí eu fui exercer a profissão de mentor. A profissão não, eu fui exercer a tarefa de mentor para a empresa dessa minha parceira, dessa minha amiga. A questão é que eu fiz tudo isso apenas para atender uma demanda que ela já tinha. Quando eu terminei de atender essa demanda, eu não tinha intenção de trabalhar com isso. Um pouco por conta do jeito que é o mercado. Bom, passa um tempo, eu conheço uma outra empresa, de uma outra amiga minha, que é o IDC. A primeira empresa é a Magalon, da Duda, grande amiga minha, que se estiver ouvindo aqui, vai um beijo para ela. Eu conheço uma outra empresa que é o IDC, de Bragança Paulista, de uma amiga minha também, a Rosina, beijo também para a Rosina, e que trabalha com coaching, prioritariamente com coaching, né? E ela vira para mim e faz mais ou menos a mesma proposta que a Duda fez lá atrás. Cara, estou precisando de coaches para atender empresas, principalmente equipes comerciais. Você é top em vendas, quer fazer isso, eu pago para você uma certificação de coaching e depois você me devolve isso em processos de coaching. E eu topei, falei, bora lá, vamos juntos. E fui fazer a certificação e fiz a certificação por uma escola chamada Eumanas, de um professor chamado Wilson Nascimento, que é top pra caramba e que tem uma visão mais científica do negócio, não é muito aquelas balelas que a gente vê em muita escola por aí. Então, foi bem legal e gostei pra caramba do curso, mas não resolvi que não ia exercer aquilo, a não ser naquela empresa, no IDC, se o IDC precisasse. Fora isso, não era minha intenção
exercer nada nessa área, né? Bom, passa um tempo e eu, com essas 2 certificações de mentoria e de coaching, e não usando isso para nada, em nenhum momento eu mudei o meu cargo, por exemplo, no LinkedIn, né? Até que chega uma outra empresa parceira, a Inner, e o Yuri da Inner vira para mim e fala, a gente agora é parceiro da Gallup e a gente vai fazer uma certificação lá fora, nos Estados Unidos, para nos tornarmos coaches de pontos fortes. Beleza, tal, tô afim, vamos junto. E aí, fui fazer essa certificação lá nos Estados Unidos, na Gallup. Para ser honesto, num primeiro momento, eu estava mais interessado na viagem para os Estados Unidos e em conhecer a Gallup do que em necessariamente exercer a profissão de coach, mesmo sendo pela Gallup aqui no Brasil. Por quê? Porque eu ainda tinha essa resistência de dizer que eu era coach. E aí fui lá fazer a certificação. E aí, cara, a minha vida mudou. Minha vida mudou completamente. Porque eu conheci o que é um coach, um processo de coaching 100% científico e que não tem nada das balelas que viraram piada, justamente, né, viraram piada que existe dentro de algumas certificações de coaching. Então, quando eu voltei de lá, eu tinha uma visão completamente diferente do que era ser coach, do que era fazer coaching. E aí eu resolvi que era esse o caminho que eu queria trilhar. E aí fui começar a fazer coaching. E a coisa começou a mudar, começou a dar certo, começou a funcionar pra caramba. E hoje eu tenho a felicidade de ser um coach que tem uma certa relevância, um certo sucesso, digamos assim, que tenho bastante clientes, que ganho uma boa grana com isso, mas que principalmente que tenho transformado a vida de algumas pessoas. Eu, por exemplo, recentemente recebi um pedido de ajuda de uma amiga que estava desesperada na empresa para ser demitida porque não estava conseguindo atingir seus resultados, e ela veio pedir ajuda e a gente começou um processo de coaching e ela fez 2 sessões, se eu não me engano, comigo, ou 3, não sei se foram 2 ou 3 até agora, e já começou a gerar resultado, já começou a ser elogiada dentro da empresa. Então, mais até do que o fato de que eu hoje vejo coaching de uma maneira diferente, por conta da Gallup, eu hoje vejo coaching dando resultado, tá? Então, esse foi o meu caminho nesse processo de coaching. Depois disso, eu ainda fiz uma pós-graduação em coaching e fiz, na verdade ainda não terminei, mais uma certificação em coaching, e ainda tenho mais uma coisa que eu quero fazer ainda agora nesse ano de 2023 nessa área. O que eu estou trazendo para vocês aqui, então, respondendo a pergunta, o que fazer para ser coach? Eu vou responder, mas antes eu quero deixar aqui o passo zero. Qual é o passo zero? Primeiro você saber se você quer ser coach. Se você quer ser um coach sério, se você quer ser um coach que realmente quer ajudar as pessoas, que realmente quer trazer resultado, tá? Que realmente vai assumir essa alcunha, digamos assim, de coach, tá? Ou se você vai ser alguém que vai denegrir o nome, que vai prejudicar mais ainda a profissão. Se você tiver esse segundo grupo, eu recomendo que você nem entre nessa, tá? Eu disse que ia contar uma história de uma participante da certificação da Gallup, que no meio da certificação me ligou e falou, cara, tô em crise porque ela acreditava em tudo isso, toda essa visão negativa de coaching, só que ela começou a fazer a certificação e começou a ficar encantada. E aí ela falou, cara, eu quero isso pra minha vida, mas eu não tenho coragem de assumir publicamente que eu sou agora uma coach. Tem um outro caso muito legal também de uma outra pessoa que fez a certificação de coaching e que é um cara top pra caramba, grande amigo, e que contou que um amigo dele chegou pra ele e falou, cara, não acredito, você, um cara sério, se metendo com esse negócio de coaching. Essa é a visão. Então, mas, Rodrigo, eu posso fazer a certificação e não usar o nome? Cara, você pode, mas eu acho que você já começou errado, entendeu? Eu acho que você já começou errado.
Eu gostaria muito de trazer para essa profissão pessoas que querem defender a camisa de coaching ou de coach. Coach é o profissional, tá? Coaching é o processo. E que queira ajudar a limpar esse mercado. Então, eu acho que quanto mais a gente não usar o nome, quanto mais a gente se esconder, mais vão aparecer os picaretas. Agora, caso você tenha passado por essa fase zero, aí é importante entender que a profissão de coach não é regulamentada. Consequentemente, na teoria, você não precisa de nada para fazer coaching. É só você ligar a tua câmera aí, chamar alguém, ou sentar na sala com alguém e começar a fazer coaching. Tá? Teoricamente, é isso. Agora, na prática, é importante que você tenha uma certificação. E aí, existem inúmeras certificações, algumas muito boas, outras muito ruins, mas existem inúmeras certificações de coaching. Então, a minha recomendação é que você procure uma boa certificação de coaching, investiga, pergunta, analisa aquilo que você acredita. Por exemplo, se você é uma pessoa como eu, mais voltada para o científico, faz perguntas para a pessoa que estiver vendendo o processo para você, para analisar se tem esse embasamento. Se você é uma pessoa igual a minha esposa, mais holística, mais metafísica, pergunta coisas nessa área, enfim, vê o que se encaixa ali dentro daquilo que você gosta e daquilo que tem uma validade também, aquilo que, mesmo que seja numa área não científica, mas ainda assim tem uma validade, né? Tem alguém que avaliza aquilo. Então, procura uma boa certificação. Obviamente, a certificação que eu vou recomendar aqui é o GGSC, o Gallup Global Strengths Coach, que é a certificação da Gallup. A certificação da Gallup, na minha opinião, é maravilhosa, porque além de te fornecer ferramentas para se tornar coach, ela te fornece ferramentas para entender e aplicar o processo de pontos fortes. Então, esse é o caminho. Tá? E aí, uma vez que você tenha feito isso, é só ir para o mercado, vender seus processos e ganhar dinheiro e ser feliz. Tá? Agora, para encerrar esse episódio, é legal também ter a consciência de que você pode fazer uma certificação de coaching não para ser coach, mas para ser um líder. Por exemplo, nas turmas de GGSC, muitas vezes, muitas pessoas estavam ali fazendo a certificação não para ser um coach, mas para melhorar o processo de liderança deles dentro da empresa que eles trabalhavam. Por quê? Porque a Gallup, por exemplo, aponta que existem 6 grandes mudanças do mundo do trabalho do passado para o mundo do trabalho atual, e uma delas é que no passado os trabalhadores queriam um chefe, hoje eles querem um coach. Então você saber ser um coach, se posicionar como um coach no teu papel de líder, pode ser uma grande ferramenta, um grande passo para ter sucesso no teu time. Tá? Então esse é o caminho para você se tornar um coach, seja para fazer coaching, profissionalmente falando, seja para usar isso como líder aí da sua equipe, tá bom? Então, quero agradecer a tua presença aqui, te desafiar a entender um pouco mais do que é ser coach e, de repente, levar esses conhecimentos para a tua equipe, para o teu time, tá? Eu posso fazer um outro episódio eventualmente aqui, um desses episódios tapa-buraco, eu posso fazer um episódio sobre o meu TCC, por exemplo, da minha primeira certificação de coaching, onde eu aponto o que é coaching, quais as características de um processo de coaching, o que coaching não é. Posso muito bem trazer e tá aí. Tá uma promessa aí que eu faço isso num episódio futuro, tá bom? Então, muito obrigado pela tua presença aqui. Quero lembrar que você tem aqui o compromisso de curtir esse vídeo, se você estiver vendo no YouTube, ou dar um curtir aí, um gostei aí no Spotify. Assinar o canal, é importantíssimo que você assine o canal, tá? Então, assina aí o canal do YouTube ou o canal aí no Spotify, né? E compartilhar esse vídeo com todas as pessoas que você acha que precisam receber essa mensagem aqui, tá? Também quero te convidar a assinar o Apoia-se do Talentos para o Sucesso. Ó, tá aqui no meu dedo o QR Code para você apontar a câmera do seu celular e ser direcionado lá para o Apoia-se. A gente vai começar já na semana que vem com algumas ações interessantes lá no Apoia-se.
E se você não puder apontar aqui no QR Code, vou deixar o link aí embaixo na descrição do episódio, mas é apoia.se/TPS de Talentos para o Sucesso. TPS. E lá, a partir de 15 cruzeiro, você já consegue apoiar o Talentos para o Sucesso para que a gente possa continuar produzindo esse conteúdo e, mais do que isso, você possa ter uma série de benefícios lá como apoiador, tá bom? Então, a gente se vê na semana que vem para mais um episódio desse podcast que, às vezes, num grupo, às vezes sozinho, traz sempre uma informação relevante para você. Beijo, tchau, tchau. Obrigado por ter ouvido o podcast Talentos para o Sucesso. Acesse nossos sites talentosparosucesso.com.br para mais informações sobre como assinar gratuitamente esse programa em seu aplicativo de podcasts favorito e não perder nenhum episódio. Precisando de coaching ou treinamentos? Entre em contato, diga que é ouvinte do podcast e receba um belo desconto. Quer ter ainda mais sucesso? Crie parcerias, compartilhe esse podcast com seus contatos e vamos juntos melhorar o mundo.